Números capítulo 25. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Versículo 1. Ao chegarem a Sitim, lugar agradável, após uma fase de vitórias e de tranquilidade, Israel caiu no perigo do comodismo. Começaram a ceder aos encantos das mulheres moabitas de forma sutil, até que o seu pecado tornou-se público e ousado. Unindo-se à luxúria e idolatria daquelas mulheres, os homens do povo permitiram que a razão fosse apagada e o governo do próprio eu tomasse posse total de sua existência. Completamente obscurecidas as entradas da alma, o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, desafiando a autoridade de Deus e trazendo maldição para dentro do acampamento. Estava em risco a segurança e a posteridade de Israel. Não alcançando seu intento por encantamentos e maldições, Balaque, orientado pelo próprio Balaão, lançou no meio de Israel a terrível semente da licenciosidade e da idolatria. Suas mulheres eram as iscas e os filhos de Israel as presas. Tão degradante é a quebra do 7º mandamento e tão ampla em suas consequências, que o Senhor compara a idolatria ao adultério. Entregue as faculdades do homem aos enganos de seu coração, e a sedução logo trata de corromper o intelecto às mais baixas paixões. A sanidade é comprometida e todo o corpo é contaminado pelos desejos de consumir o que não lhe convém. Quando o jovem José esquivou-se e fugiu da sugestão sedutora da mulher de Potifar, Gênesis capítulo 39, versículo 12, unido o seu esforço pessoal à bênção divina, o jovem hebreu tornou-se uma fortaleza impenetrável e Satanás não mais poderia corrompê-lo. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque seu pecado fez do povo de Deus uma cidade sem muros, completamente vulnerável a ciladas inimigas, passível de ser dizimado pelo mal que eles mesmos acolheram. E a maldição que o Senhor não permitiu ser lançada dos montes, Israel recepcionou pela porta da frente. A imagem esmagadora e deprimente dos corpos sem vida dos homens israelitas e principalmente de seus líderes causou uma comoção sem precedentes. Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel choravam diante da tenda da congregação. Mulheres perderam seus maridos, mães lamentavam por seus filhos, filhos choravam e buscavam compreender o que significava tão grande terror. Mas enquanto os juízes de Israel prosseguiam em executar a ordem divina, e Israel lamentava tão grande ruína, um homem dos filhos de Israel, príncipe da casa paterna dos Simeonitas, ousada e publicamente desafiou a ira de Deus, entrando no arraial a fim de fornicar com uma princesa midianita. Aterrado pelo horror que tinha de contemplar e com um senso de profundo temor e reverência diante do Senhor, Finéias, neto de Arão, sentindo o seu coração arder pelo zelo de Deus, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, matou Zinri e Cosbi. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. A este zeloso descendente de Arão foi feita a promessa do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Percebam que a linhagem real dos pecadores não foi levada em conta na hora da punição. Pelo contrário, o título de líder de Zinri lhe conferia uma responsabilidade superior aos comuns do povo. Sua posição privilegiada deveria ser de igual forma honrada e admirada através de uma vida de santa consagração diante de Deus. Mas, infelizmente, suas escolhas o levaram à ruína, pois o cruel a si mesmo se fere. Provérbios capítulo 11, versículo 17. Amados, quanto mais o tempo passa, costumes e tradições que antes faziam parte da cultura de um povo
sofrem mudanças e adaptações. Algumas se fazem necessárias e não implicam em quebra de princípios. Outras, contudo, são verdadeiras mulherinhas que, no princípio, não aparentam ser uma ameaça, mas cuja concessão cumulativa vai moldando o caráter a condescender com o mal, até que este seja considerado aceitável. Quanto a isto, a palavra de Deus é muito clara. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 20. A Igreja de Deus ganharia muito em levar em grande conta esta solene advertência e princípio eterno. Mas a aqueles sobre os quais Deus investiu no cargo da liderança de seu povo, recai tal palavra com peso sobremodo maior. Meus irmãos e líderes ungidos de Deus, o propósito do Senhor em todo o tempo tem sido de zelar pela identidade de um povo santo, sacerdócio real, que receberá o seu galardão no último dia. Não tropeçamos em montes, mas em pequenas pedras. É pelo uso da sutileza e de inocentes concessões que Satanás vai degradando a mente humana e tornando-a insensível aos apelos do Espírito Santo. A porta da misericórdia está prestes a fechar, amados. Semelhante a José, que vivendo em integridade diante de Deus, as tentações não encontrem uma só brecha em nossa vida. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Oremos, amados. Senhor nosso Deus, que relato mais triste. Tantos milagres o Senhor realizou no meio do teu povo, tantas foram as provas do teu cuidado e amor. Ainda assim, Senhor, foram rebeldes e se entregaram à sensualidade e à idolatria. Pai de misericórdia, há uma sacudidura sendo feita hoje. Como no antigo Israel, o Senhor também está limpando o teu arraial nesses últimos dias e habilitando um povo preparado para a tua volta. Santifica-nos, Paizinho querido, livra-nos da promiscuidade e da idolatria, purifica o nosso coração, pois nós queremos te ver. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, sacerdócio real de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.